Obrigada à Joana Barbosa, obrigada à Judite Miranda. Convidamos também o Pedro Santos Guerreiro a juntar-se a nós, porque agora entramos talvez naquele que seja o tema mais abrangente, mais lato, em que vocês estão convidados a dar um pouco a sua perspectiva sobre esta transformação digital. Já aqui ao pé de mim, o André Godinho Luz é CEO da Infinity Foundry, depois o André Pires Manteigas é co-founder e CEO da Tusk, e depois ainda a Wanda Jesus, Managing Director da iCapital. Vamos avançar. O tema, repito, inovação made in Portugal. Pedro, vamos lá. Inovação made in Portugal. Queremos começar por não é bem uma apresentação, vocês estão apresentados. Expliquem-nos, cada um de vós, eu começo por ti, Wanda, o que é que estão a fazer de inovação made in Portugal? Qual é a vossa experiência, aquilo que nos pode inspirar, partilhar informação, conhecer o que é que estão a fazer de inovação made in Portugal? Muito bem, antes de mais, muito obrigada. Tenho pena de não ser André. O André. Fazíamos aqui um pleno. Mas, dois Andrés de seguida. Dois Andrés de seguida. Portanto, antes de mais, obrigado pelo convite também à PDC. Dizer também de feedback, adorei o formato, foi muito giro e muito intenso. Portanto, a gente tem as expectativas altas agora sobre a eficácia deste painel. Portanto, indo direto um bocadinho ao que é que traz a inovação e o que é que também faz a iCapital. E porque é que realmente estamos a inovar e estamos a inovar com talento português. A iCapital não é... Vou tentar explicar de uma forma simples, mas uma vez que todas as apresentações foram tecnologia, eu agora misturo a área financeira à tecnológica. Então, a iCapital é uma fintech que permite o acesso, a democratização àquilo que nós chamamos de investimentos alternativos. Investimentos alternativos podem ser hedge funds, crédito, a maior parte também private equity. E permitimos o acesso a estes investimentos por pequenos investidores, aquilo que nós chamamos os high net worth individuals, que não são investidores institucionais, ou seja, este tipo de investimentos alternativos normalmente não estão facilmente acessíveis aos investidores individuais, mas sim a estes maiores. E porquê? Porque a tecnologia que temos, e desenvolvida também com base em Portugal, permite agilizar o acesso a estes investimentos e também porque os tickets de entrada são bastante, através da nossa tecnologia, da forma como criamos estes fundos intermédios, mais fáceis de aceder. Como é que aconteceu aparecer, não é, a iCapital em Portugal? Foi um processo muito interessante e muito baseado também no talento que temos em Portugal. Ou seja, a iCapital vai fazer 10 anos para o próximo ano, é baseada nos Estados Unidos e decidiu, quando começou com a ideia do negócio, desta democratização e deste marketplace, porque sendo uma fintech, não é uma há dois tipos de fintechs, aquelas que são as disruptors, não é, que vêm desromper completamente o modelo tradicional da banca, e as enablers, que permitem, digamos, criar pontos entre os atuais agentes, que é o nosso caso. E o que aconteceu foi que eles, para criarem este modelo, não é, precisaram de contratar serviços de desenvolvimento tecnológico e escolheram uma empresa em Portugal que na altura se chamava Runtime. Com essa empresa cresceram até uma dimensão muito interessante, já eram 60 pessoas a partir de Portugal, ou seja, quase que comparava com a equipa que tinham nos Estados Unidos, e em 2020 decidiram comprar essa empresa e, portanto, iniciar aquilo que era o hub de tecnologia em Portugal. Daí começaram a perceber nos últimos ano e meio e começou também a nossa expansão internacional, ou seja, neste momento temos escritórios além de Lisboa, que é o grande hub, temos escritórios na parte mais de vendas em Zurique, Londres, Singapura, Hong Kong e também em Tóquio, e portanto decidiram fazer de Portugal não só a base da tecnologia, mas perceberam que nós tínhamos recursos muitíssimo interessantes também na área financeira, tudo o que tem a ver com o apoio à incorporação de clientes, ao acompanhamento do Investor Relations, porque o nosso setor em Portugal precisava dessa dinâmica e começámos também a crescer. Neste momento somos já 150 pessoas, ou seja, 100 tecnológicos e 50 da área mais de FIN, e neste momento uma coisa que também é um bocadinho diferenciadora no nosso modelo é que nós de facto não somos costumamos falar dos centros de serviços partilhados, não é? Nós somos mesmo, a equipa de tecnologia é a responsável pelo produto em si, ou seja, está totalmente integrada com a equipa nos Estados Unidos e, portanto, são em conjunto responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia, efetivamente, a partir de Portugal. Mas porquê é que escolheram Portugal? O que é que encontraram em Portugal? Estamos a falar de uma empresa
grande, cotada. Ainda não cotada, ainda não. Mas É um mercado privado. Sim. Como é que se chega a Portugal? Quais são os fatores que fizeram? Ou seja, eu acho que a magia, entre aspas, que é a mesma magia certamente que faz com que nós tenhamos 7 unicórnios em Portugal, não é? Independentemente agora do investimento estar cá ou não, e esses 7 unicórnios a gente tem sempre que ter uma noção que neste momento, ou seja, todos, não é só os unicórnios, as empresas com base tecnológica em Portugal valem, acho que é qualquer coisa como 30 e poucos bis, o que é mais ou menos 12 ou 13% do nosso PIB. O que é que isso significa? Agora podemos muito discutir, não é? Porque se depois o investimento está cá ou não está cá, porque obviamente que elas quando depois têm fontes de investimento internacional acabam por mudar. Mas eu acho que se perguntarmos a todas, a linha comum efetivamente é o nosso talento, ou seja, nós temos de facto universidades e escolas muito, muito boas, que conseguem formar de forma, e em grande escala, nós temos, em termos, por exemplo, do índice de número de engenheiros, temos cerca de 20% comparando, em termos de saídas, comparando com o resto da Europa, e depois temos algo que eu agora também tenho sentido, até porque eu fiz 7 anos de Microsoft, não é? E estive também no governo antes de estar agora nestas funções, e portanto, aquilo que nós temos, e quer em todas as funções que tive, quer internacionais, quer portuguesas, aquilo que nós temos como cultura, a nossa cultura aproxima imenso. Ou seja, nós somos inovadores por natureza, temos nas novas formas de trabalhar, somos menos avessos ao risco, temos mais capacidade de inovar, isso também está relativamente provado, e depois temos algo que eu acho que é absolutamente fundamental para muitas destas empresas, que é a multiculturalidade. Claro que depois somamos a isto também a nossa frequência do inglês, não é? Nos tops também mundiais, mas o tema no dia-a-dia do trabalho, e eu sinto, por exemplo, em projetos que temos agora em curso na iCapital, porque estou muito mais próxima, por exemplo, do que estava na Microsoft, não é? Porque na Microsoft, apesar de ser uma subsidiária, os Estados Unidos estavam um bocadinho mais longe, embora trabalhássemos, mas aqui nós trabalhamos diariamente, e eu sinto que eles usam muito Portugal, até nos perguntam às vezes coisas que querem testar nos Estados Unidos, para adaptar não só à cultura europeia, que também somos a base para isso, mas eles sabendo que nós, em particular, somos particularmente mais receptivos, mais capazes de compreender algumas coisas e de pôr todos a bordo numa discussão conjunta. E isso tem sido super interessante concretizar, não é? Mais uma vez, em termos da minha experiência, ver isso a acontecer. Mas, de facto, a qualidade dos nossos engenheiros é algo muito diferenciador. Muito bem, vamos continuar. Explique-nos a sua visão e presença na também vê o talento, Antes mais, a nossa cultura, como os tais fatores decisivos para nós, Portugal, sermos atrativos e móveis desta transformação. antes de abordar um bocadinho aquilo que nós fazemos, então vou abordar essa questão. E eu sou um apaixonado pela nossa cultura. Nós somos um povo de pessoas resilientes, e peço desculpa pela minha voz, que estou a sair de uma gripe. Nós somos um povo de resiliência, nós não temos medo de falhar, apesar de muitas vezes socialmente o falhanço ser mal visto. Mas nós, enquanto povo, e ao longo da nossa história, nós somos um país pequeno, mas que sempre abraçou aqueles desafios que pouca gente conseguia. No século XVI e no século XV fomos lá para fora porque não conseguimos expandir-nos para leste. Portanto, acho que todo o nosso ADN parte por aí. Ao nível do empreendedorismo, e uma vez que estamos na cauda da Europa e do ponto de vista industrial não temos já uma base muito grande, é na base do conhecimento, nomeadamente da tecnologia, é com base nas aprendizagens de outras skills que nós podemos crescer. E eu acho que o reflexo disso é a quantidade de unicórnios que temos, que apesar do ponto de vista dentro do nosso Estado, não conseguirmos retê-los por um sem número de razões, até porque o mercado americano é um mercado que é altamente flexível, que nós temos alguma dificuldade, mesmo enquanto Europa, de conseguirmos igualar. Acho que aqui em Portugal temos tudo para sermos diferenciadores. Aquilo que nós olhamos, e com as Web Summits cá, é que cada vez mais Portugal se torna um hub de empresas, se torna um hub de disrupção, também porque do ponto de vista social somos um país que tem segurança, somos um país que tem boa comida, que é um país relativamente barato, que temos a chamada um estilo de vida saudável, não é? E que eu acho que tudo isso misturado, acho que é a receita para que Portugal, desde há uns anos esta parte, e acredito piamente que no futuro irá acontecer a mesma coisa,
irá continuar a acontecer, será um dos pilares fundamentais a nível europeu para podermos exportar novas ideias, para podermos transformar digitalmente e inovarmos em diversos setores de atividade. Do ponto de vista da TUSC, nós de alguma forma não inovamos na parte da tecnologia, nós utilizamos a tecnologia existente. Aquilo que nós fazemos é tentamos inovar um bocadinho no modelo de negócio. Nós somos um marketplace B2B para empresas de telecomunicações, nós estamos a falar de empresas como pequenos operadores, como instaladores, como distribuidores e como fabricantes. Aquilo que nós pretendemos fazer é trazer esses stakeholders para o espaço digital. Se eu tiver que definir um bocadinho como é que é o nosso espaço digital, é praticamente inexistente na nossa área, somos um bocado arcaicos e de alguma forma acho que é preciso haver um farol que consiga trazê-los para dentro do nosso ecossistema. Nós fazemos isso através da TUSC, através do Marketplace, onde oferecemos aos fabricantes e aos distribuidores a possibilidade de terem um canal online, sendo que esse canal online onde podem promover os produtos tem diversas funcionalidades ao nível de serviços de marketing digital capazes de aumentar o footprint digital dessas empresas. Nós temos 4 objetivos nestes canais digitais do ponto de vista de quem vende, gerar novas leads, gerar vendas online, gerar um reconhecimento digital das marcas e dos produtos e, obviamente, entregarmos dados com base em toda a análise de utilização que temos do outro lado do marketplace. Portanto, nós medimos todos os eventos existentes dentro das páginas de navegação, todos os utilizadores são mapeados do ponto de vista de eventos que fazem, do ponto de vista da usabilidade do próprio site, e nós utilizamos esses dados para podermos gerar, então, algumas melhorias automáticas no sistema. Nós, com isto, aquilo que nós pretendemos é que as empresas mais pequenas, ou seja, isto na parte da inclusão, empresas mais pequenas com pouca capacidade de choque, que estão mais regionais, consigam, de uma forma passiva, poderem ter acesso a novos mercados, a novas oportunidades e novo conhecimento. Portanto, é um bocadinho esta a forma como nós vemos, é de alguma forma dar um propósito maior àquilo que nós temos na nossa área, que é a minha área, que é a área de telecomunicações. André Godinho Luz, e a Infinite Foundry? Fala-nos da vossa inovação. A Infinite Foundry é muito engraçado este painel, porque é um painel bastante diverso. Temos fintech, temos marketplace, agora vamos para o deep tech. Portanto, a Infinite Foundry já foi aqui no início brevemente apresentada. Portanto, o nosso projeto é exatamente o projeto que foi apresentado pela EFASEC e pela Altice. Portanto, nós estamos na base desse projeto. A tecnologia, o que nós fazemos é um gêmeo digital. Portanto, são cópias precisas e em tempo real de operações, e com isso nós conseguimos otimizar muito mais todos os âmbitos, tanto parte manual como parte logística, etc. Mas só para responder à pergunta do porquê Portugal, eu ia dizer um pouco o nosso percurso para se perceber como é que chegamos cá hoje, até para se perceber a linha de raciocínio. Portanto, eu fiz o doutoramento em Inglaterra, para começar a dizer que até fiz fora, portanto, fiz um mestrado em Engenharia Mecânica. A nossa empresa, somos engenheiros mecânicos, apesar de sermos ITs, mas somos mecânicos de base. Fiz o doutoramento em motores de avião, portanto, em 2005. Na altura não havia o conceito de gêmeo digital, nem pouco de cloud, mas já na altura a Rolls-Royce tinha uma noção de que eu ponho os motores a andar na TAP e eu nunca bem sei, quando os motores me chegam à oficina, como é que estão. E, portanto, como é que eu hei de arranjar uma maneira de saber minimamente como os motores me chegam à oficina, se eu tenho a peça ou não tenho a peça. Nessa altura, o doutoramento foi muito nessa base de como é que eu vou conseguir tirar os dados dos motores que andam pelo mundo inteiro, colocar em algum servidor, e que o servidor, quando ele me chega cá abaixo, sai exatamente o que é que eu hei de fazer com esse motor. Escusado será dizer que o motor de avião é uma peça, em termos de engenharia, extremamente complexa. Portanto, isto não é fazemos uma monitorização de um copo, uma peça que tem muito, muito complexa, e, portanto, o desafio não era sensorizar, era conseguir calcular e conseguir perceber quais eram os problemas. Portanto, o desafio estava aí. E aí, este conceito de gêmeo digital começa, entretanto, também começou a vir ao mercado, e nós, então, pois, em termos de empresa, abordámos isso. Nós começamos, ainda antes da empresa ser fundada, eu e o Bruno, somos os 2 sócios da empresa, nós começámos a trabalhar juntos há 10 anos, como consultora. Muitas vezes uma empresa tecnológica começa primeiro até como consultora, não tem ainda uma ideia concreta do produto, começa
a dar uns serviços de apoio. Começámos a dar serviços de apoio fundamentalmente às OEMs automóveis, portanto, às Mercedes, às Volkswagen, às Toyotas, isso tudo, muito nas áreas de problemas de pós-venda. Uma porta parte em cada 10 mil carros. Porquê? Um eixo parte em cada 20 mil carros. Porquê? Portanto, será um problema de mau design, será um problema de mau fabrico. Mais uma vez aí, quando nós nos deparávamos com isso, nós éramos quase bombeiros de serviço. Eu sabia que a peça estava a partir, mas não sabia o que tinha acontecido antes. Portanto, voltamos um pouco ao conceito da Rolls-Royce. No fim, sabia que havia problemas, não sabia o que é que havia antes. A Infinity Foundry nasce então há 5 anos atrás como tentarmos, isto quase... Vou fazer uma péssima comparação, mas isto quase tipo como a Apple que usou o iPhone para matar o iPod, não é? Portanto, nós estávamos um pouco fartos de ser bombeiros de serviço e estarmos no fim da fila e dizemos, então e se eu tiver um software que logo no início me permite ver tudo o que está a acontecer para, no caso da porta partir, eu sei, vou, tipo, puxo, rebobino, não é? Nas cassetezinhas rebobino e vou ver porque é que o efeito. Então, nascemos aí. Nosso primeiro cliente e único durante 3 anos foi a Mercedes-Benz do Brasil, foi a primeira empresa que comprou o conceito, disse, isto parece uma coisa porreira, não é um bocado mau para a nossa marca quando o cliente tem que ir à oficina porque a porta partiu, não é bom para a marca, se for uma Dacia não há problema, mas uma Mercedes é um pouco pior, e portanto comprou esse conceito e nós começámos a trabalhar no Brasil. Então, e agora a razão porque é que fizemos Portugal? E a razão é simples. A nossa tecnologia é uma tecnologia, como eu disse, Deep Tech, é uma tecnologia que envolve uma multidisciplinaridade louca. Nós estamos a falar em fusão de dados, estamos a falar em animação, estamos a falar em cálculo mecânico, em cálculo estrutural, fluidos, estamos a falar em computação gráfica. Foram todos apresentados aqui, todos os projetos, nós somos o único servidor que faz computação gráfica. Portanto, se eu quiser fazer... Em Portugal? Em Portugal. Portanto, não há, por isso é que fizemos exatamente a parceria com a Altice, porque eu não consigo ir a uma AWS ou Major, porque elas não foram feitas para fazer os cálculos 3D que nós fazemos. Portanto, tudo em nós é diferente. Lá está, nós não somos ITs tradicionais, nós somos mecânicos e viemos aqui um bocado nos enfiar no meio da malta das startups, que é sempre muita malta do IT e tudo. E, portanto, somos um corpo às vezes tão estranho que é pegando um pouco exatamente naquela coisa que é boa e mau de Portugal, que é nós somos bons a desenrascar, e isto muitas vezes Portugal é um ecossistema que atrai, que absorve isto. Se eu for buscar um ecossistema mais maduro, por exemplo, se eu fosse para os Estados Unidos, vamos inventar, se eu fosse para os Estados Unidos nunca abraçaria uma tecnologia destas. Porquê? Porque eles querem uma coisa que facilmente se percebe a escalabilidade. No nosso caso é um Deep Tech, nós somos quase mais, às vezes, uma biotech do que propriamente um IT. Porque um processo de venda é longo, é complexo, é tudo diferente. Não há ecossistemas, há alguns ecossistemas que não aceitam este tipo de tecnologias. Portanto, no nosso caso, eu diria que a palavra-chave é multidisciplinaridade e pelo facto do português ser um português que é aberto a novos desafios e não é um pouco, perdoa uma expressão, Maria vai com as outras, que é um caso em que faz muito empresas semelhantes. André Godinho tocou aqui de um dos conceitos, a chave de presente, será também do futuro, já falou do GEMI digital, podemos falar simulação, realidade virtual, realidade aumentada, metaverso... E rimos-nos porque são imensos conceitos. Explique-nos, por favor. Eu tenho todos os dias esse problema. O último cliente que eu estava a falar antes mesmo de vir a este evento estava-me com o conceito todo trocado. Portanto, ainda hoje sofro com esse problema diariamente. Vou tentar aqui de uma forma muito resumida explicar cada um dos conceitos, porque são coisas diferentes, até porque aqui há alguns eventos vocês viram que se usou gêmeos digitais e não são exatamente a mesma coisa. Simulação é quando eu tenho um 3D, imaginem, deste auditório, e eu vou fazer umas contas simples. Por exemplo, eu quero otimizar o ar-condicionado e quero perceber se eu consigo reduzir o consumo de ar-condicionado. Então vou andar aqui a ver se eu puxo isto mais para a esquerda, mais para a direita, isso é. Ou seja, eu não tenho nenhuma informação em tempo real do auditório, eu só estou a fazer umas contas para ver. Isso ajuda porquê? Porque se eu vou dizer, a esmagadora maioria das instalações de ar-condicionados em Portugal não tem simulação, é tudo feito a olhómetro. E, portanto, e depois às vezes a gente se refila, isto não funciona muito bem, faz mais barulho, portanto há muito isso. Portanto, a simulação já ajuda muitas vezes, mas é algo que é offline. Eu faço só umas continhas no meu computador e parou. Gêmeo digital, como viram no caso da FASEC, já é uma cópia em tempo real que me permite fazer contas em tempo real. Portanto, aqui nós já estamos constantemente a fazer contas e a perceber se as coisas funcionam bem ou funcionam mal. O metaverso é um conceito de descentralização de computação. Portanto, eu em vez de ter
toda a minha computação centralizada num servidor, tenho uma descentralização de informação. Porquê que isto no nosso lado do B2B, no lado mais do Enterprise, é importante? Porque, vou voltar ao exemplo de uma Mercedes. Uma Mercedes não é uma fábrica que trabalha isolada no mundo. Aliás, 90% do custo de um veículo não está na Mercedes, está em todos os fornecedores que forneceram portas, que forneceram vidros, que forneceram à Mercedes. Quando a Mercedes vai montar a porta, tem que ter a certeza que a porta está corretamente, a qualidade está corretamente feita. Esse tipo de certezas muitas vezes não é possível de ter. Eu posso ter mais ou menos uma noção que a porta está ok, mas não sei exatamente como é que o robô vai agarrar a porta. O conceito de metaverso é nós pegarmos no gêmeo digital de uma fábrica da Mercedes, pego no gêmeo digital do fulano que fez a porta, pego no gêmeo digital do fulano que fez o pneu, e quando cada porta me chega à Mercedes para eu montar, eu sei exatamente como é que eu devo montar, porque eu sei exatamente que aquela porta pode ter um ligeiro empeno, mas que o empeno não é problemático, que o robô deve só ter um pequeno ajustamento. Portanto, eu tenho um seguimento da minha cadeia de operações global, o que toda a gente viu no Covid, que era um problema gravíssimo. Ou seja, eu quando queria escalar cadeia de fornecimento não sabia, porque eu tenho que telefonar, não há software que gira a cadeia de fornecimento. Então o metaverso vem neste conceito de enterprise em que nós conseguimos ter uma computação descentralizada de todos, mas em que comunicam. E esta é a parte, ou seja, há uma interoperabilidade entre toda a gente, e com isso o que se consegue no final é uma operação muito mais ágil e muito mais eficiente. Eu não sou deep tech, estou quase sem fôlego e não estou a falar, só de ouvir. O relógio está a contar, vocês põem aqui relógios a contar. Até que aliás, tomo isto como um cumprimento, mas, mas Wanda, ao ouvir isto tudo, ou seja, isto é muito vibrante, claro, mas isto é muito mais do que um conjunto de futurismos que nos podem encantar ou não, não é? É preciso testar modelos, é preciso correr riscos, naturalmente, mas transformar isto em capacidades de crescimento para as empresas, em regimes de parcerias, etc. Como é que tudo isto se vai transformando ou se está a transformar no dia-a-dia, na vossa visão? É assim, essa pergunta é um bocadinho... Ou seja, eu acho que a implicação, primeiro, como dizia os Andrés, mas é tudo muito diferente aqui na mesa, não é? É muito eclético. E é bastante giro pela diversidade, porque no meu caso, eu estou a desenvolver tecnologia, mas um bocadinho mais simples do que o Deep Tech do André. Um bocadinho. Um bocadinho. Mas no nosso caso, o que é bastante complexo é, por exemplo, um modelo de negócio associado do financiamento e da estrutura financeira que a tecnologia tem que suportar, que é super complexo e difícil, às vezes até de explicar para fora também. Aqui o colega tem a mesma simplificação e a inovação no modelo de negócio, não é? E ali é uma tecnologia que tem uma coisa muito engraçada, além de ser Deep Tech, é um Deep Tech com a parte mecânica que eu acho super interessante, porque às vezes podia ser biotecnologia, ou como estavas a dizer, não é? E, portanto, são áreas muito diferentes. O que é que eu acho que nós temos, de facto, em comum, e se calhar foi isso que deu a ideia à PDC para fazer o painel, o que eu acho que nos une, de facto, era aquilo que estávamos os três a dizer, que é uma coisa que eu acho absolutamente única de tudo o que vi e do que vejo, e porque realmente a gente também trabalha agora e toda a minha vida com várias entidades. Por exemplo, nos últimos 2 anos, quando trabalhei no Governo e tive a sorte de estar na presidência portuguesa, trabalhei também, quando foi a presidência portuguesa, com a Comissão Europeia e com as várias nacionalidades para preparar a nossa presidência. E nós, de facto, como país e como cultura, temos uma capacidade absolutamente única, além da competência técnica, porque uma coisa sem a outra também não funciona, mas temos, de facto, uma capacidade única de agregar, de resolver o problema, de pensar no problema, de simplificar. Claro que nós podemos estar, Pedro, e eu sou, para quem me conhece, naturalmente sempre muito positiva e acreditar que isto é a generalidade. Claro que não é a generalidade. Claro que depois nós temos 2 mundos no nosso país, não é? Que é este que está aqui à mesa, o mais próximo, se calhar, da APDC, os 100 mil postos de trabalho que foram criados pelas empresas de tecnologia que escolheram Portugal, as startups que estão a investir em Portugal de uma forma absolutamente, e estamos a 3 semanas do Web Summit, não é? É assim, nós temos de ter noção que o investimento em startups portuguesas multiplicou por 50 em 10 anos.
Nós estamos a falar de números que não, se bem que o número mais básico, vais fazer as contas, eu sei, Pedro, era pequenino, mas não interessa, mas se é para comunicar, multiplicou 50 vezes. O número de postos de trabalho que estão a trazer estas empresas tecnológicas e o setor do empreendedorismo, os dois juntos, nos últimos 5 anos, se calhar 160 mil postos de trabalho, as duas coisas consideradas. Portanto, claro que existe alguma coisa, e tenho-te a dizer, por exemplo, agora mais uma vez trabalhando com os Estados Unidos, toda a gente anda a perguntar o que é que está a acontecer em Portugal. Aliás, nas palavras do Pedi, há 3 semanas atrás, quando lhe fazem os jornalistas a pergunta, então, mas isto fica ou não fica, eu já não sei quem é que conquistou quem. Não estou muito bem a ver como é que eu consigo sair daqui. Porque o que eu acho é que nós temos que conseguir, como país, e eu sei que também temos interesse nisso, é que não seja só neste grupo de empresas, mas que a gente consiga passar, além deste grupo de empresas, e obviamente deixando mais valor em Portugal, além dos salários, dos impostos que pagamos pelas empresas que trabalham em Portugal, mesmo o número, outra coisa que me lembrei, o número de patentes. Nós, este ano, batemos, acho que 13%, somos a empresa da Europa que mais patentes registou. Quais foram as 2 empresas que mais contribuíram? Fidzai e Sword Health, que são 2 dos nossos unicórnios. 17 e 12, uma coisa assim. E fomos do país da Europa que mais cresceu. Porquê é que a gente não fala, porquê é que nós não conseguimos, de facto, passar isto para o resto da economia? Claro que isto é verdade e acontece num grupo limitado, mas que hoje em dia já não é tão limitado quanto isso. Acho que, para mim, o maior desafio, mais do que nestas empresas que eu não tenho dúvida que nos próximos anos temos que fazer, entre aspas, aqui, muita asneira para conseguir estragar, ou seja, a gente criou, de facto, um momento que temos todos que trabalhar para provar e para continuar a merecer o investimento internacional, não é? Porque nós, como país, não temos dimensão, temos de ter essa noção, não é? Nós, como país, não temos dimensão para atrair o que estamos a atrair. Portanto, a gente está a fazer isto pela nossa capacidade de operar na Europa, pela nossa capacidade de sermos globais que somos, porque nós pensamos global. Aliás, quando houve um momento, também andava nas conversas com a ICEP, e estávamos a ver o que é que têm em comum os nossos unicórnios. E o que eles têm em comum são plataformas para o mundo. A escalabilidade, ou seja, pensamos em modelos, já estamos a pensar para o mundo. As nossas empresas que crescem rápido é porque são plataformas, não é? OutSystems, Fidzai, ou seja, não estão nunca a pensar que vão interessar o mercado nacional. E esta nossa capacidade de pensar o mundo, eu acho que é o que de facto vai ser diferenciador, juntando às outras características todas, que temos que de facto continuar a investir e não acharmos que agora também está tudo feito e que temos território conquistado. Esclarece-me só uma coisa, o que é que queres dizer com não temos capacidade para tanto projeto? Não é não temos capacidade, estou a dizer é que o mercado português, se fosse para vender, desculpa, a nossa dimensão de mercado é que não é... podemos falar sobre a discussão que também temos da escassez de talento, mas não sei se... André Pires Manteiga, a Wanda lamentava até de alguma forma como é que esta capacidade de transformação, esta capacidade digital que existe em muitas empresas, depois não conseguem ir mais além, a extrapolar a sua primeira fronteira. Porquê, no seu entender? Eu posso falar de uma experiência própria, que é, nós apesar de estarmos em Portugal, de nós sermos altamente flexíveis, de termos aqui um ecossistema que nos permite evoluir, e eu aqui vou falar um bocadinho contra a Europa dentro de um dos prismas. Nós somos um marketplace, nós comunicamos maioritariamente para a Europa e é o que se chama um pesadelo de marketing. Está ali a nossa diretora de marketing, é um pesadelo de marketing e ela vai dizer que sim, de certeza absoluta. Que é, nós comunicamos em 5 línguas, 5 tipos de terminologia técnica, 5 culturas diferentes, 5 RGPDs diferentes. Isto é um pesadelo. Ou seja, nós se colocássemos a nossa empresa dentro dos Estados Unidos, é tudo completamente horizontal. Ou seja, nós comunicamos uma língua, uma cultura, uma digitalização acima da média e nós aqui nós não temos isso. Portanto, eu acho que em Portugal um dos problemas que nós temos e nas empresas que são aqui criadas, eu acho que é por isso que os unicórnios vão lá para fora, é porque de alguma forma têm uma horizontalidade no crescimento onde não têm tantas barreiras como nós aqui na Europa temos. Nós olhamos, eu sou um apologista da Europa, obviamente, mas a Europa não funciona bem sempre, não é? Portanto, há aqui alguns fatores que de alguma forma não nos ajudam também a escalar tanto globalmente como nos Estados Unidos. Portanto, é um bocadinho por aí. É curioso porque nós muitas vezes falamos de Portugal ser um país pequeno ou estar atrás, seja o que for,
Mas há uma questão europeia, não é? Face aos Estados Unidos, e vocês têm uma experiência tão grande e tão vasta, percebe-se essa diferença que existe entre a Europa e os Estados Unidos do ponto de vista de inovação. Mas Portugal, de alguma maneira, pode ser não apenas um mercado de teste, como há pouco dizias, para mercados europeus, mas também uma chispa de aprendizagem para a simplificação europeia. Eu acho, por exemplo, no meu caso, claramente é. Ou seja, não só é assumidamente o maior investimento fora dos Estados Unidos, porque todas as nossas equipas fora de Portugal são de facto mais pequenas, não é? Nós temos cerca de 10 pessoas em Zurique, 8 pessoas em Londres, mais 6 em Singapura, e portanto o grosso, não é, do investimento internacional, Portugal é a base do crescimento internacional, mas eu, percebendo o que o André estava a dizer, mas também porque sou uma europeísta eu acho que também é pela nossa diversidade que traz o nosso valor. Completamente. Obviamente que nós temos uma melhoria, ou seja, podíamos fazer mais rápido. Atenção que no GDPR, por exemplo, que é uma dor de cabeça, e, por exemplo, nós que estamos a adaptar um negócio que estava nos Estados Unidos e que estamos a adaptar, quer em termos fiscais, quer em termos financeiros, para mais a tecnologia. Portanto, o tema do GDPR, que é europeu, temos que o adaptar todo ele ao mercado e à tecnologia. Acho que há vantagens e desvantagens, porque também temos o tema da privacidade muito mais trabalhada, mais segurança, há mais trust, ou seja, na Europa já do que nos Estados Unidos, e isso vai um bocadinho contra a escalabilidade, mas tem outras vantagens. O que é que eu acho que os dois mundos estão a fazer? É cada um tirar o melhor do outro, que é, eles quando não conseguem perceber a adaptação vêm cá testar e nós ao contrário vamos lá escalar. Acho que aqui Portugal é uma incubadora boa para ideias excelentes, ou seja, somos um país super tranquilo, somos um país que tem talento, que tem ideias, que é resiliente e que de alguma forma temos aqui todos os ingredientes para, se houver alguma empresa chamada unicórnio que possa vir a crescer, então provavelmente Portugal é dos países onde essa emergência será mais rápida. Estamos mesmo na reta final, vamos dedicar os últimos minutos ainda a chamar mais algumas pessoas, mas talvez fosse boa ideia pegar nos desafios que ambos apresentaram para perguntar ao homem apaixonado pelos metaversos de que forma é que o metaverso pode, afinal, contrariar as dificuldades que os seus colegas apontam e ser, de facto, uma vantagem competitiva para Portugal. O metaverso não se pode sequer considerar como um conceito hoje em dia fechado. Portanto, é desregulado, completamente desregulado. É desregulado, mas é um conceito que vai... Nós estamos no evento Evolve. E é um conceito que vai evoluir nos próximos 10 anos. Nós, hoje em dia, foi feito um estudo recentemente pela Intel que dizia que era preciso ter mais 1 milhão de capacidade computacional no mundo para se ter algum metaverso, mais ou menos o conceito. Portanto, mais de toda a instalação do mundo de capacidade computacional precisa aumentar por 1 milhão para conseguir que o metaverso... Ou seja, agora, o metaverso em si oferece uma oportunidade que exatamente estamos aqui a falar de uniformização de culturas e de globalização e diz que estava exatamente a falar de linguagens diferentes, de culturas, por exemplo, de RGPDs diferentes e disto tudo, oferece uma capacidade em que as pessoas podem ter um ambiente onde o objetivo é conseguir haver esta tal interoperabilidade. Eu falei neste termo, este termo é o mais crítico de todos no metaverso. A interoperabilidade é a pior coisa que existe no B2B, porque cada um faz o seu software e não comunica com ninguém. E parece que estamos a evoluir no sentido positivo, mas hoje em dia cada fabricante de máquinas faz o seu software e não quer mais nada. Pronto. E o metaverso vem um pouco matar este conceito, exatamente desta falta de interoperabilidade. Não interessa se eu falo português, se eu falo chinês, se eu falo espanhol, se eu sou branco, amarelo, cor-de-rosa, se eu sou homem, mulher, o que seja, não interessa isto. O metaverso, por isso é que temos os avatares e temos de usar uma uniformização de todos nós para que possamos trocar informação que de outra maneira está cilada. Portanto, um dos grandes problemas da falta de eficiência, e voltando aqui ao exemplo aqui do nosso amigo ar-condicionado, para eu fazer um exemplo simples, é que o engenheiro de ar-condicionado é mecânico, que quando lhe entregaram aquilo, o arquiteto não quis saber disto para nada e, portanto, não sabem onde é que há de pôr sequer as canalizações para isto. Portanto, ou seja, nós vivemos num ambiente cilado e que muitas vezes nós nos enfiamos na nossa caixinha e temos medo de sair fora da nossa caixinha e parece que o mundo à volta morde.
E o metaverso é aí que nos vem, portanto, é indiferente de onde é que eu vá. E, portanto, é este tipo de oportunidade que, como estamos a falar de uma tecnologia que, se calhar, só daqui a 10 anos é que o seu conceito está maduro, ou minimamente aceitável maduro, Portugal tem uma oportunidade enorme aqui. Porque nós, neste momento, empresas como nós, estamos a definir o que é o conceito. A minha definição de conceito não tem nada a ver com a definição do Mark Zuckerberg de conceito. O Mark Zuckerberg diz, a minha plataforma continua fechada, eu vou só pôr aqui uns avatares, mas toda a gente quer gastar um cêntimo aqui, dá-me a comissão para mim. O metaverso, na nossa visão, não é isso. É uma plataforma aberta, que há uma interoperabilidade, onde o Mark Zuckerberg está lá, mas também posso lá estar e pode lá estar outra pessoa qualquer. Pronto. E este tipo de, hoje em dia, e eu digo, quando eu falo nisto, falo que as universidades vão ter que ajudar, porque vai ter que melhorar a parte computacional, vão ter que melhorar algoritmos, vai ter que, em termos de negócio, todos nós experimentar. Portanto, há aqui um ecossistema que nós, mais uma vez, quando eu falei da multidisciplinaridade, que nós portugueses temos esta vantagem de sermos abertos, que eu, se for falar para eu vou dar um exemplo muito simples da Mercedes para vocês perceberem exatamente que é um cliente, como eu disse, cliente número 1 de nós durante 3 anos. É um cliente que conhece que existem uns tipos no Brasil que fazem umas cenas para que melhore a eficiência em 20% relativamente à fábrica que está na Alemanha. A fábrica do Brasil tem 20% de eficiência mais do que a fábrica da Alemanha. Que há umas cenas. E neste momento a administração, ou quem na Alemanha conhece, sabe que há umas cenas. E é a definição. Portanto, ou seja, estamos a falar de uma cultura, no caso da Alemanha, uma cultura que é muito avessa ao risco e só depois de eu validar, é que vou lá conseguir. Se querem que eu vos dê outro exemplo, é que a Volkswagen matou muito ou atrasou muito o processo. Porque tem que testar tanto. Por exemplo, o Musk pôs os carros no mercado com software muito ainda incipiente. A Volkswagen, ao contrário, o meu software tem que ser perfeito, caia aqui uma bomba nuclear e um dinossauro ao mesmo tempo, isto tem que aguentar. São duas escolas completamente diferentes. Mas o que eu estou a dizer é que nós, em Portugal, temos uma capacidade falaste exatamente, por exemplo, de sermos provas de conceito. Aliás, o que nós estamos a fazer em Portugal é isto. Eu não consigo vender à Alemanha, porque a Alemanha acha que o Brasil é demasiado longe, então estamos aqui no meio a mostrar, afinal, estas cenas até funcionam. Portanto, e é este tipo de abordagem de mercado que nós temos que saber. Agora, também só para terminar, vou mencionar exatamente o que tu dizes. Nós temos problemas sérios e graves ainda de que nós, startups e scale-ups, temos uma velocidade que a parte regulatória e toda a parte do ecossistema à nossa volta muitas vezes nos bloqueia. Com a curva de inovação, não é? Com a curva de inovação. E, portanto, há obviamente aqui também da parte dos organismos que tutelam, porque nós temos que obedecer às leis, não é? E a inovação, para vos dizer, a inovação está na zona cinzenta das leis. Por exemplo, o que o Hélder Almeida, que está ali ao fundo, apresentou da FASEC, vocês viram ali uns bonequinhos. O Hélder Almeida, estávamos no almoço e estava a dizer, imaginam quando o Hélder Almeida foi à Comissão de Trabalhadores da FASEC a dizer que havia lá umas câmaras para mostrar uns bonequinhos. Pronto, e portanto, ou seja, em termos regulatórios, muitas vezes há complexidades e é necessário, na minha visão, haver uma muito maior abertura da área regulatória com as scale-ups, que hoje em dia é difícil. Não é que não falem, mas é difícil só ver isto. Uma coisa mesmo para terminar, que a gente esqueceu todos de dizer, acho eu, um segundo, que é a localização também é super importante, não só pelo sol e pelo mar, mas o facto de estarmos mesmo no meio do mundo, como o mapa mostra, tem muita diferença. Porque Exato. no nosso caso, por exemplo, que estamos a dar apoio a Singapura e aos Estados Unidos, até a diferença horária que também falámos aqui, não é? Estamos em condições absolutamente essenciais. Já terminei também. Uou! Reparem como é que nós chegamos aqui. Nós começámos de manhã, um pontapé de saída foi, nós não estamos aqui a falar de transição digital, nós estamos a falar de transformação digital. E transformação digital é a transformação do negócio. Transformar o negócio para criar valor para o cliente, para começar, antes de criar valor para a empresa. E então, sim, não basta ter ideias fantásticas, é preciso gerir o triângulo de pessoas, tecnologia, processos, é preciso preparar as empresas, é preciso o quê? É preciso continuar a evoluir e a evolução previsível, sem bola de cristal, será ou poderá ser a dos ecossistemas. Isto é, as mudanças poderão passar, ou passarão muito provavelmente, pela interligação dos vários elementos da cadeia de valor, e isso leva à transformação de toda a cadeia de valor. E depois assistimos, ou tivemos o privilégio, se quiserem, de conhecer 16
projetos de inovação, de transformação digital, e todos eles são projetos de parceria. Foi uma das coisas que aqui foi sublinhada. Há relações de fornecedores e há relações de parceria. E o que estará no meio, o que faz decidir entre uma coisa e outra, tem a ver com a especificidade estratégica do tema que estamos a falar. E foi mais ou menos assim, e conhecendo estas empresas e observando e vendo, enfim, a forma como foram crescendo e estão a testar, em alguns casos, projetos com parceiros, que aqui chegamos a este painel. E este painel, sendo tão diverso, estamos, enfim, uma fintech gigante que tem 150 pessoas neste momento em Portugal, marketplace, uma tecnologia deep tech, sendo tão diferente, depois tem elementos comuns do discurso deles que conseguimos entrever, e eles são parte ou estas empresas são parte do grupo de empresas de base tecnológica em Portugal que, como aqui ouvimos, já valem mais de 30 mil milhões de euros. E qual é a linha comum destas empresas? Enfim, se tivéssemos a capacidade de a todas perguntarmos o que é que as faz estar em Portugal, o que é que encontram em Portugal, a linha comum seria provavelmente esta. O nosso talento. E o elogio que aqui foi feito às universidades portuguesas, embora se queira e se requeira mais para a evolução futura. 2, a nossa cultura. Cultura de abertura e de capacidade para inovar. 3, a multiculturalidade, que é muito mais do que saber falar bem inglês ou lidar bem com outras línguas. É estar aberto a experiências, estar aberto a outros conhecimentos. Tanto, aliás, que Portugal é muitas vezes usado como um mercado de testes para o mercado europeu. Mas voltemos a nós. Somos um povo de resiliência. Não temos medo de falhar. Somos um país seguro, com um estilo de vida saudável e um estilo de vida também relativamente barato e uma centralidade até geográfica em relação ao resto do mundo, que nos faz olhar para o leste, ou para o oeste, ou para o ocidente, com essa centralidade, mas sempre com base neste talento. Os engenheiros, os engenheiros portugueses. Reparem que eu estou essencialmente a citar coisas que foram sendo ditas. E é assim que nós fazemos computação gráfica em Portugal, é assim que nós temos projetos, como hoje aqui conhecemos, de realidade virtual, de realidade aumentada, é assim que... Vou ver se consigo dizer isto. Prémios digitais, simulações, metaverso, descentralização de computação. Consegui. Temos uma capacidade única de agregar, de resolver o problema, de simplificar. E foi assim que o investimento em startups em Portugal aumentou cerca de 50 vezes, mesmo sendo uma base relativamente baixa, o crescimento é exponencial e é espetacular, podemos dizê-lo. Foi assim que o número de postos de trabalho criados em Portugal em empresas de base tecnológica supera as 100 mil. Foi assim que, por exemplo, este ano temos um número de patentes com crescimento recorde. Porquê? Porque temos uma capacidade adicional, que é a capacidade de pensar global, de pensar o mundo, de olharmos até para nós como uma possibilidade incubadora para empresas de outros países, tanto que nós não temos medo de sermos nós próprios pesadelos, como, por exemplo, comunicar em 5 línguas e ter que lidar com 5 RPGDs. RGPDs, peço desculpa. E é assim que, por exemplo, sim, o metaverso pode ser uma oportunidade para Portugal, uma vantagem competitiva para nós. E porquê? Porque o mundo à nossa volta não morde. Desculpem lá! Obrigado. Obrigado. André, Wanda, agradecemos a terem estado também aqui a partilhar as vossas experiências e as vossas visões para este futuro muito próximo e muito agitado. Obrigada. Obrigada. O Pedro é sempre a mesma coisa. Maravilhoso. Obrigado.